Agora para o nosso convidado, o diretor organizador da CIU, Serviço Internacional União Washington Wewa, senhor Scott Courtney. Se eu não pronunciei, isso eu pronuncia correto aí, para ficar nos anéis, mas seja nosso convidado, diretor Scott, seja muito bem-vindo. Já conversei um pouco com Vossa Excelência e a importância da sua presença aqui nessa nossa audiência pública. Muito obrigado. É Scott Courtney, a pronúncia do meu nome. E muito obrigado. Bom dia, senadores e distintos visitantes. E eu gostaria de aplaudir o senador pela sua liderança em fazer essa oitiva hoje. É incrível ver tantos líderes eleitos, trabalhadores e companheiros de 5 continentes aqui juntos hoje nessa sala. Então, muito obrigado. E eu acho que é oportuno que essa audiência está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil é um líder na economia mundial e com o McDonald's utilizando seu poder para diminuir padrões de trabalho em todo o mundo, é mais do que certo que essa empresa tenha que encarar julgamento em um país que se distingue por um governo e por um sistema jurídico e uma sociedade civil que coloca os trabalhadores primeiro. E eu não consigo deixar de pensar que há 40 anos atrás, provavelmente não precisaríamos ter essa audiência. Até os anos 70, a América ainda era um país que você poderia contar com salário decente, saúde, férias, que seus filhos iriam para a escola e que você teria dinheiro para se aposentar nos Estados Unidos. O sonho americano significava que você poderia ter uma vida melhor para você e para os seus filhos. Mas depois de 4 décadas de estratégias de desregulação, destributação e dessindicalização lideradas pelo mundo corporativo, a América hoje é um lugar muito diferente. 63 milhões de americanos ganham menos de $15 por hora. 43% de todos os trabalhadores na América ganham menos de $15 por hora. 100 milhões de americanos estão na miséria ou na beira da miséria, com pouca oportunidade de progresso ou de ter uma vida melhor para os seus filhos. Isso não é por falta de dinheiro ou por acidente. É o resultado de escolhas e de prioridades de corporativistas, de corporações e formuladores de políticas. 1 em cada 5 crianças no nosso país hoje passa fome. E pelo menos uma vez por semana. Mas quase 30% da nossa comida é desperdiçada. Isso é uma escolha. Os bônus pagos aos executivos de Wall Street foram maiores do que todos os salários dos salariados que recebem salário mínimo juntos. Isso é uma escolha. Lucros corporativos formam a maior parte da economia, enquanto os salários fazem a menor parte da economia em toda a nossa história. Essa é uma escolha. Aqui no Brasil, o Congresso está debatendo a terceirização, uma ferramenta que os Estados Unidos já usa para espremer lucros através da redução de salários e a evitação de responsabilidades. Não há questão de que essas práticas comerciais antitrabalhadores ameaçam a nós todos. E nenhuma empresa é mais responsável por isso que a McDonald's, que foi pioneira e aperfeiçoou um tipo de capitalismo canibal que está trazendo essa corrida coletiva para o fundo do poço. É um modelo de negócios baseado na autofagia. Ao invés de alimentar e nutrir os trabalhadores com respeito, dignidade, pagamentos justos e oportunidades de progresso, ele se alimenta das pessoas, tratando trabalhadores como produtos, utilizados e descartados. Ao invés de alimentar comunidades da sociedade com bons empregos e pagando a sua cota justa de impostos, ele se alimenta das comunidades, forçando as pessoas a empregos becos sem saída e evitando impostos a ser pagos que são necessários para financiar a saúde e a educação. Esse capitalismo canibal é insustentável de uma perspectiva comercial, mas mais importante, é moralmente errado. O que é pior sobre o McDonald's e seu capitalismo canibal é o seu impacto tamanho grande na economia global. Com 1,9 milhão de funcionários, o McDonald's é o segundo maior empregador privado do mundo, com 34 mil franqueadas em mais de 190 países. É o maior produtor do mundo de carne bovina, frango, alface e tomate. E é o maior fornecedor de alimentos do mundo, alimentando 69 milhões de pessoas por dia. A influência do McDonald's é enorme, mas em vez de utilizar sua escala global para apoiar bons trabalhos e melhorar os padrões, ela usa sua enorme influência para fazer o oposto. O McDonald's é um bully que pensa que pode entrar em qualquer país, ignorar as leis, explorar os trabalhadores e sair com os lucros. Seu modelo de negócios de capitalismo canibal
importa para todos, porque ele machuca todos, trabalhadores, fornecedores, concorrentes, governos e consumidor. Vamos olhar um pouquinho para a realidade dos trabalhadores americanos na indústria do fast food. Tem cozinheiros e caixas que caminham quilômetros por dia porque não tem dinheiro para um ônibus. Famílias têm sido forçadas a vender sangue porque não tem como se apoiar de outra forma financeiramente, embora trabalhem no McDonald's. O salário do McDonald's não é possível para sobreviver. E o McDonald's tem a audacidade de dizer para os seus funcionários de arrumar outro emprego, além do McDonald's, usar subsídios do governo e cantar se estiverem estressados. Quando o McDonald's paga aos seus cozinheiros e caixas o mínimo que pode, isso reduz o salário de todo o setor. Mas esse salário pequeno é só uma das formas que o modelo de negócio do McDonald's machuca os trabalhadores. Roubo de salários, como chamamos. No mundo inteiro, o McDonald's já foi culpado do que se chama de roubo de salários, de roubar da folha de pagamento dos seus próprios funcionários. Por exemplo, tirando horas da sua folha de ponto, não pagando por horas extras. É roubo de salário. Os trabalhadores do Brasil processaram o McDonald's esse ano, detalhando décadas de violações trabalhistas em todos os estados brasileiros. Este roubo de salários também foi documentado no Japão e na Rússia, entre outros países. O roubo de salários pelo McDonald's é um frenesi criminal global do McDonald's. Em sua busca sedenta por maximizar lucros, o McDonald's sacrifica a segurança dos trabalhadores. Existe um computador central que dita o nível de staff necessário e a velocidade do trabalho, criando um ambiente de trabalho extremamente inseguro, onde os trabalhadores têm que ter enormes metas de produção e velocidade, embora tenham que trabalhar com óleo escaldante e chapas quentes. 80% dos trabalhadores na indústria do fast food nos Estados Unidos já se queimaram no trabalho. Muitos funcionários do McDonald's já falaram que seus gerentes mandaram eles colocarem mostarda em queimaduras, ao invés de tratá-las. O McDonald's foi multado no Brasil por condições inseguras de trabalho. E em abril, durante uma audiência no Paraná, o McDonald's admitiu que utilizava trabalhadores menores para tarefas perigosas. O juiz parou a audiência e foi ao McDonald's para ver o que estava acontecendo. E viu meninos de 14 e 15 anos com queimaduras de trabalho porque não tinham os equipamentos de proteção individual legalmente exigidos. O McDonald's explora os jovens, os imigrantes e os vulneráveis quando utiliza nas suas lojas. A Corte Trabalhista de Curitiba acabou de emitir uma sentença de escopo nacional proibindo o McDonald's de empregar menores em trabalho perigoso. Um estudo que examina o não pagamento sistêmico de salários a trabalhadoras grávidas no McDonald's descobriu que mulheres eram forçadas a se demitir antes que tivessem seus filhos, para que a empresa não se precisaria pagar benefícios para mulheres com filhos. Nos Estados Unidos, os trabalhadores do McDonald's entraram com processo de direitos civis na esfera federal depois que disseram para eles que tem gente negra demais trabalhando na loja, em uma específica loja do McDonald's. Os gerentes de mais alto nível do McDonald's já disseram para seus trabalhadores que eles eram escuros demais em um restaurante e mandaram sair da loja. Diversos trabalhadores contataram o McDonald's para reportar essa discriminação, mas a empresa não fez nada e continua a fazer nada depois que um jornal local reportou as mesmas denúncias. As práticas de turnos do McDonald's requerem que os trabalhos tolerem horas imprevisíveis e pagamentos inconsistentes. A maioria dos funcionários são limitados a trabalho parcial ou trabalho temporário ou contratos sem horários definidos ou contratos de 0 hora, que não têm turnos definidos. Esses contratos de 0 horas são uma epidemia global e o McDonald's é o paciente zero. Eles trouxeram essa epidemia para os Estados Unidos, para a Nova Zelândia, para o Reino Unido e outros lugares. Quando os trabalhadores se organizam para enfrentar o McDonald's por melhores condições de vida e sindicalização, o McDonald's ilegalmente silencia e intimida seus empregados em clara violação das leis trabalhistas. Em países com condições de trabalho variadas, como o Brasil, Estados Unidos
Unidos, Irlanda e Coreia do Sul, os trabalhadores do McDonald's foram repetidamente desencorajados a formar certificados. E esses trabalhadores acabam enfrentando o mesmo tipo de retaliação. A Comissão Federal de Comércio foi instada a agir em cima desse tipo de violação. Como o maior comprador de carne bovina, frango, tomate e alface, o McDonald's tem enorme poder sobre seus fornecedores. E, em sua busca por diminuir custos, o McDonald's usa esse poder para diminuir os padrões de trabalho em toda a sua cadeia de fornecimento. Isso é uma clara violação do Código de Conduta Global que o McDonald's tem para tratamento de fornecedores. O que não é surpreendente, já que o McDonald's nem tem um código de conduta para tratamento da sua própria força de trabalho. O McDonald's torna a competição justa algo quase impossível através de um esforço sistemático e implacável para alterar o sistema e manipular as leis. O McDonald's faz o que se chama de dumping social, para dominar ou até eliminar a competição ou a concorrência. Se eu ou você quiséssemos abrir um restaurante que vende hambúrgueres e trata trabalhadores decentemente, simplesmente não conseguiríamos, porque o McDonald's está diminuindo os padrões de forma tão ruim que, se você quisesse criar um sistema de modelo de negócio sustentável, você iria à falência. O aluguel de franqueados, por exemplo, constitui 2/3 das receitas of McDonald's revenue from its franchise operation. McDonald's makes $4.5 billion in annual gross profit on rent charged to franchisees, 50% more than they make off of selling burgers and fries. McDonald's earned a massive global profit ratio of 72% on the rent paid by franchisees. This is because aluguel pago por franqueadas. Isso é porque os franqueados da empresa pagam mais aluguel como percentagem de vendas do que os franqueados de qualquer outra cadeia de fast food. E em diversos países europeus-chave, lojas franqueadas pagam aluguéis muito mais caros do que as próprias lojas da rede do McDonald's. O McDonald's cobra das franqueadas 20% das vendas a título de aluguel, enquanto outras lojas cobram 4%. Na Espanha, McDonald's business model also hurts governments. The company's tax avoidance strategies cost taxpayers billions every year and rob governments of the resources needed for education, healthcare, and infrastructure. Custam aos contribuintes bilhões de dólares todo ano e roubam o governo dos recursos que precisam para educação, saúde e infraestrutura. Na última década, o McDonald's explorou brechas no sistema de imposto corporativo para evitar pagar impostos nos Estados Unidos ao equivalente de 53 trilhões de reais em receitas obtidas no exterior, sonegando até 5,3 trilhões de reais em impostos. O McDonald's faz isso operando com sua extensa rede de subsidiárias escondidas em paraísos fiscais, cuja maioria não revela seus relatórios financeiros anuais. Enquanto o McDonald's reportou apenas 11 subsidiárias em paraísos fiscais em 2014, os registros mostram que ela opera 42. Na Europa, o McDonald's deliberadamente evitou o pagamento de 1,2 bilhões de euros ou 3,6 bilhões de reais em impostos corporativos e tem feito a mesma coisa no Brasil. Na última semana, nós pedimos uma investigação no Tribunal Superior do Trabalho para uma investigação do assunto. E pelo menos 6 países têm investigações do assunto e a União Europeia também já está analisando os arranjos fiscais do McDonald's. E essa corrida ao fundo do poço do McDonald's também machuca os consumidores. Na China, uma investigação secreta acusou a companhia no último julho, em julho passado, de usar um fornecedor que rerrotulava carne vencida. Essa carne estragada foi por toda a China e por Hong Kong e para o Japão, de acordo com a CNN, que mencionou que o impacto negativo das vendas e a confiança do consumidor é enorme. Isso mostra quem a empresa realmente é. Eles colocam a saúde dos próprios clientes em risco e tudo o que eles se importam é com suas vendas e sua imagem. A SIU e os nossos parceiros globais, eu diria em conclusão, têm uma diferença fundamental do McDonald's. Nós achamos que os trabalhadores criam crescimento econômico, criam valor para as empresas e criam empregos do trabalho que eles fazem e com o dinheiro que gastam. Nós achamos que os trabalhadores devem ser bem pagos pelo seu trabalho duro e que o segundo maior empregador do mundo tem uma responsabilidade muito maior do que quase todos os outros com relação a isso. Eles recebem enormes benefícios por ser o
maior player da indústria. Mais lucros, mais vantagens, tratamento especial. Mas esses privilégios vêm com responsabilidades. Há uma responsabilidade com seus trabalhadores, os países onde eles lucram e para a sociedade. Responsabilizar o McDonald's é o nosso momento controlador de tráfego aéreo. É o nosso momento de acabar com esse enorme declínio da qualidade de vida dos salários que acelerou quando o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos demitiu 11 mil controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos, diminuindo o poder dos trabalhadores por décadas, só com aquele ato. É assim que podemos reverter o capitalismo canibal antitrabalhador e sua resposta global. É por isso que pedimos que o governo brasileiro lidere. O Brasil tem líderes como o senhor senador Paim. Tem um governo, um sistema jurídico e uma sociedade civil que colocam os trabalhadores em primeiro lugar. O Brasil pode ser um líder e pode responsabilizar o McDonald's com uma posição de liderança no mundo. Os Estados Unidos e a Europa estão prontos para agir, mas precisam que vocês liderem. Esse é um momento crítico para o McDonald's. Com o novo CEO, vendas caindo, modelo de negócio sendo questionado no mundo inteiro e trabalhadores exigindo mais sempre, o McDonald's tem que ouvir o Brasil e fazer uma escolha sobre o seu futuro. Se você agir, outros países e governos seguirão para acabar com o capitalismo capital do McDonald's e acabar com essa corrida global para o fundo do poço. Meus cumprimentos pela fala. Uma fala firme, não foi desrespeitosa, mas foi muito firme e contundente, trazendo alguns dados que de fato preocupam a todos nós. E essa é uma responsabilidade que nós temos que assumir de forma conjunta e assim o faremos. Inclusive, fiquei perplexo com a acusação que até o momento não tinha chegado a mim de ato de racismo, inclusive no espaço das lojas, e que me preocupou muito. Esse dado é algo que aqui no Brasil é crime que não prescreve, é cadeia e multa para quem comete ato de racismo. A lei aqui é muito dura no Brasil. Eu sempre digo que, se com a lei ainda existe alguns atos de preconceito e racismo, calculem sem a lei. E podem contar conosco nessa cruzada a nível nacional contra o trabalho escravo e contra todo tipo de intolerância, preconceito e racismo. Meus cumprimentos à sua fala. Eu quero agora passar a palavra para Adriana Álvares, membro do Comitê Organizador Nacional Luta para que ultrapasse os $15 de Chicago. Thank you very much, Obrigada, senador Paim. E a todos os integrantes do Senado Federal, para mim é uma honra estar aqui na manhã de hoje, vendo todo mundo aí de vários países. Tem trabalhadores do McDonald's de 20 países representados aqui. Isso é uma coisa forte, poderosa. Começamos com uma cidade. Hoje estamos em quantas? Centenas. E não falo só por mim, eu falo por centenas de milhares de pessoas que trabalham. E eu, por exemplo, tenho um filho de 3 anos e eu ganho 10,50 por hora, e é um pouco acima do salário mínimo. É muito difícil sustentar meu filho. A galerinha gosta de boneco, Homem-Aranha e tal, e eu não gosto de dizer não para o meu filho. Então, o que eu não levo ele nas compras, porque é muito difícil para mim dizer não e a mamãe não tem dinheiro. Eu trabalho nessa empresa multibilionária e eu não consigo pagar muita coisa. Então, os custos do dia a dia, aluguel, creche e tal, eu realmente não me sinto injustiçado. Eu trabalho há 5 anos na mesma loja e não consigo ganhar o suficiente. O novo senador do Illinois, ele está o novo governador do Illinois, por exemplo, está retirando os subsídios às creches no meu estado.
E é tão injusto, porque eu tenho que pagar muito mais caro para meu filhinho ter uma creche. É tão injusto. Eu moro num subsolo. Essa terça-feira choveu e entrou água na minha casa. Eu não sei como é que está. Como é que eu vou lidar com isso? Não é justo que essa empresa... Eles fazem a gente trabalhar com o ponto já batido, por exemplo. Então você, depois que seu turno termina, você bate o ponto e depois você tem que contar todo o dinheiro do caixa. Então são 15, 20 minutos que são roubados do meu turno todo dia. Eu só quero saber por que isso. Além disso, o McDonald's é o segundo maior empregador do mundo. Todos vão seguir a liderança deles. Todo mundo quer ganhar dinheiro, então vamos imitar o McDonald's. Vamos achatar os salários e a gente... Esse é o jeito de ganhar dinheiro. Então, o novo diretor-presidente renovou o cardápio, mas em nenhum momento ele teve uma palavra sobre os trabalhadores. E nós? Estamos lutando no dia a dia. Os trabalhadores do McDonald's sofrem no dia a dia porque vão para casa pensando eu não vou ter grana para comprar roupa para o meu filho. Como é possível? A gente trabalha quase 40 horas por semana. E eles têm certeza, e eles garantem que a gente nunca ganhe hora extra, né? A gente nunca passa de 40. Eles nos intimidam, dizendo, vou tirar seus turnos, ou vou te demitir. E eu digo, pode me mandar embora, nós vamos estar juntos. Nós temos famílias que vão nos apoiar mutuamente. Muito obrigado. SIU, o SIU, o Sindicato Internacional dos Trabalhadores dos Salários, tem nos apoiado muito. Nós estamos sendo vítimas de muita retaliação. Nós nos mantemos unidos, mas precisamos de mais proteção. Por exemplo, a gente não tem licença médica remunerada. A gente chega a trabalhar tossindo, eles não estão nem aí, eles mandam a gente trabalhar. Se o meu filho fica doente, criança fica doente, eu não posso levar ele doente para a creche, porque aí ele vai contaminar as outras crianças, então eu tenho que ficar em casa. Está aí um dia que eu não ganho nada. Como é que eu faço? Para quem eu mando? Não tem mais ninguém para vigiar meu filho, é tão frustrante para mim. Sick days, how does that, to them, how does that, I want to know how it goes through their head. Eu quero entender como é que os gestores do McDonald's pensam essa questão. Eles dizem que o McDonald's é um emprego para o pessoal que está adolescente, quer ganhar um dinheirinho, ou que está na escola ou na graduação. E não é verdade. Tem muita gente que tenta sustentar uma família, então eu não vou descansar enquanto nós não tivermos $15 por hora e um sindicato para nos representar. Muito bem. Adriana Álvares, membro do comitê organizador. Well done, well done. Luta para além dos $15 de Chicago e meus cumprimentos pela sua fala, a emoção que você passou aqui mostra a situação que se encontram os trabalhadores. Veja bem, estamos falando de Chicago, né? Então a preocupação nossa aumenta a cada depoimento. Trabalho escravo, o seu próprio sogro que mostrou a situação tão delicada. Eu estou recebendo nesse momento depoimentos que aqui no Brasil, que nós já retiramos do regime de escravidão 50 mil trabalhadores. Nós somos o último país do mundo a abolir a escravatura contra o povo negro. Mas assim mesmo, graças ao Ministério Público e ao Ministério do Trabalho, nós já retiramos do trabalho escravo 50 mil pessoas. E pelo depoimento que estou vendo aqui, é assustador, como dizia o Moacir, a gente tem que viajar um pouco mais pelo mundo para você ver que, infelizmente, o que existe é da maior gravidade.
Passamos a palavra agora para Francisco Calazans Lacerda, presidente do Citorresp. Você vai falar, você fala bem sempre. Posso falar? Sacou a palavra, Francisco Calazans Lacerda, 10 minutos. Senador Paim, demais membros da mesa, bom dia a todos os companheiros que estão presentes. Cumprimento de forma forte os companheiros de todos os países que estão aqui nessa luta. Eu estava pensando aqui em fazer uma homenagem aos meus companheiros que são trabalhadores de todos os países que estão aqui presentes, até para descontrair um pouco as emoções que já fluíram aqui. Lembrar aqui uns versos de um poeta nosso. Gostaria que os demais países soubessem da existência desses versos, de Olavo Bilac, que diz o seguinte: não nasce a planta perfeita, não nasce o fruto maduro. Para se ter a colheita, é preciso semear. Tal qual a chuva caída fecunda a terra, no estio para fecundar a vida, o trabalho se inventou. É feliz quem pode, orgulhoso, dizer: eu nunca fui vadio, e se hoje sou venturoso, devo ao trabalho o que sou. Eu não esperava que ia ficar emocionado, mas fiquei, e peço desculpa. Quero dizer o seguinte: os oradores que me antecederam, eu só quero dizer o seguinte: eles disseram a verdade, então eu não preciso retomar o que eles falaram. Corroboro o que foi dito e louvo todos os que me antecederam, o Patá, o Moacir, o Scott, a nossa companheira que acaba de ficar emocionada. Mas eu quero dizer o seguinte: quando o McDonald chegou, eu estou falando bem compassado para colaborar com o tradutor. Quando o McDonald chegou no Brasil, lá no final da década de 80, e que eu tomei conhecimento da proposta que ele tinha, eu achei muito bonito, poético até, romântico, bastante, uma coisa louvável, democrática, uma contribuição bonita para o país. Então, se propõe a quê? A propiciar ao jovem, na idade do primeiro emprego, ter a possibilidade de estudar e ajudar os seus familiares a pagar o estudo e ter um horário que permitisse estudar bem, né? Isso é muito bonito. Acontece que quando começa a funcionar no país, logo no começo da década de 90, nós começamos no sindicato Citorresp de São Paulo, receber os companheiros jovens reclamando de maus tratos, transportando pesos excessivos, queixando de dores na coluna, alimentação inadequada diária, o hambúrguer todos os dias, gastrite, queimaduras, enfim, assédio moral, assédio sexual. Então, aquilo me deixou decepcionado, porque, afinal, era tão bonito aquela proposta, e de repente muda tudo, não é? E aí aparece essa jornada móvel variável, e nós temos na nossa legislação, no artigo 4 da CLT, diz o seguinte: o trabalhador, enquanto aguarda a ordem para entrar em serviço, ele está à disposição da empresa e deve ser remunerado. Isso é o artigo 4.
O artigo 9º da CLT diz: qualquer tentativa de desvirtuamento, fraude os preceitos da consolidação da lei de trabalho é nulo de pleno direito. Mas, mesmo assim, como a McDonald's não conseguia implantar isso dialogando com o Sitoresp, nós não permitíamos essa maluquice, né? Sim, recebíamos também os trabalhadores no final do mês recebendo R$100 e poucos. O máximo que se via era R$300, que é um quarto do salário que devia receber, não é? Salário da categoria profissional. Então, todos esses desvirtuamentos que andaram ocorrendo na McDonald's criou um clima assim, digamos assim, de incompatibilidade entre nós, entre eles e o Sitoresp. Então, a nossa grande mágoa, censuramos um pouco as instituições, não a ponto de admitir que o Poder Judiciário, por exemplo, seja subornado, porque nós somos adeptos do Estado Democrático de Direito e queremos o Brasil como um país democrático. O Estado Democrático de Direito não permite a submissão do Poder Judiciário, de qualquer dos poderes da República, à força de um capital, por maior que seja. Então, nós não queremos admitir isso, mas tem acontecido, assim, decisões que nos deixam perplexos. E a gente começa a interpretar, dizendo que houve induzimento ao erro, etc., mas tem acontecido. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho tem uma posição que é corroborada, que é confirmada pelo Supremo Tribunal Federal através de uma súmula, que é a súmula 677, se não me engano, que diz que cabe ao Ministério do Trabalho cuidar da unicidade sindical. Então, o Ministério do Trabalho tem uma posição que diz o seguinte, uma nota técnica, ela diz o seguinte: a categoria profissional, empregados em hotéis, restaurantes, bares similares, Calazans, é uma categoria una. Calazans, permita um pequeno parte. Não, senador, estou saindo da pauta. Como eu tenho que abrir a sessão do plenário do Senado, já estão lá todos convidados, em torno de umas 300 pessoas das APAES, então eu vou convidar a senadora Regina Souza, nossa eterna presidenta aqui, a presidenta, toda vez que eu tenho um compromisso, ela está sempre de prontidão, pronta a assumir aqui a liderança, senadora do Piauí, para que ela assuma aqui. Eu me comprometo com vocês que eu vou lá, vou abrir a sessão, monto a mesa, faço a minha saudação e retorno para a nossa audiência pública. Estou liberado? Me dão aí uns 20 minutinhos? Então, até um pouco mais, voltarei. Como diz um gaúcho lá, eu voltarei. A todos e a todas, pode prosseguir, senhor Calazans, pode continuar a sua fala. E aí o desconto aí dos tempos, não sei se parou o relógio, se não parou, dá o desconto do tempo dele. Perdão, obrigado. Eu estava dizendo que o Ministério do Trabalho tem uma nota técnica em que diz que a categoria de hotéis, restaurantes, bares similares, ela é composta dos hotéis e seus similares, pensões, motéis, restaurante e seus similares, lanchonetes, etc., bares, enfim. E que o segmento fast food não constitui uma categoria.
é mero segmento da categoria de hotéis, restaurantes, bares similares e, portanto, até princípio geral de direito, o acessório segue o principal. Só pode haver sindicato, que é o acessório, se houver a categoria profissional. Então, não há. E mesmo assim, e é aí onde eu faço essa observação, que lamento profundamente ter que fazê-la, que, apesar de tudo, a McDonald's conseguiu estimular a criação de um sindicato de trabalhadores para ser manobrado por ela, para esse sindicato, então, concordar com aquilo que nós não poderíamos concordar, com aquilo que afronta a nossa legislação. E, então, a partir daí, ela gerou um grande prejuízo, porque, pagando salário menor, ela gerou um grande prejuízo para os trabalhadores. E nós entramos com uma ação que ganhamos na primeira instância, que é uma ação que pode chegar a mais de 100 milhões de reais, ou seja, quanto usurparam dos trabalhadores. E essa decisão foi muito bem fundamentada, é um juiz muito estudioso, um professor da USP, o doutor Homero Batista, estudou bem, é um juiz muito sério. E ele fez uma fundamentação onde ele não considera válido esse sindicato que foi criado, né? E, em função disso, ele reconheceu o direito dos trabalhadores. Então, nós tivemos, em segunda instância, uma decisão que, para negar os direitos dos trabalhadores, isso nos causa espécie, porque nós sabemos... Já terminou meu tempo? Nossa, eu estava tão empolgado. Vou encerrar. Então, nós sabemos que a natureza da justiça, do direito do trabalho, da justiça do trabalho, é protecionista do obreiro. E aí houve uma inversão. Reconheceram que o sindicato existe para negar aos trabalhadores tudo aquilo que a gente reclamava. E o elenco é esse aqui: jornada variável, remuneração, enfim, tudo que já, aliás, já foi até mencionado pelo meu presidente Moacir, aí todo, essas coisas que acontecem aqui, parece que acontecem no mundo inteiro. Então, é aquele capitalismo canibal de que o Scott falou, não é? Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui falando e espero que essa luta nossa continue forte, unidos, porque, de fato, nós precisamos, como disse o presidente Moacir, estarmos globalizados nessa força, nessa união de que nós precisamos tanto, para vencer. Obrigado.